Olá, pessoal! Vamos falar um pouquinho mais de outras técnicas da mediação, técnicas ou ferramentas da mediação. Vamos falar da normalização. A normalização, uma das 12 técnicas do Manual de Mediação e Conciliação. Através desta técnica, o mediador mostra para as partes que o conflito não precisa ser encarado de uma forma negativa. Conflito não é negativo, conflito é muitas vezes altamente positivo, deveria sempre ser positivo, porque o conflito é uma forma de repensarmos as questões, temos uma oportunidade de melhoria nas nossas relações e nas relações com as pessoas que nos cercam. O conflito ele não por si só não é um problema. A forma como se encara um conflito, a forma como se reflete e se pensa sobre ele é que pode acabar sendo um problema. O conflito em si não. O conflito é transformador. Ele é um agente impulsionador de oportunidades, de melhorias, né? Então, pela normalização, o mediador mostra para as partes que o conflito pode ser uma excelente oportunidade de melhoria dos mediandos na relação um com o outro e na própria relação do mediando com outras pessoas, né? Então, é um enfoque positivo ao conflito. Com a normalização, o mediador estimula que as partes pensem que o conflito, ao invés de negativo, pode ser uma excelente oportunidade de melhoria dos mediandos um com o outro e nas relações com as próprias pessoas, tá? Falamos agora da técnica da mediação do silêncio. É uma técnica fácil, tranquila de ser usada, né? Muitas vezes para que os medianos respondam, para que eles pensem, reflitam sobre algo, inclusive que é perguntado pelo mediador, muitas vezes é necessário uma pequena pausa, um momento de reflexão interior, que se busque essa resposta de forma muito íntima, né? Muito pessoal e muito profunda. E às vezes, então, é necessário que o mediador estimule o silêncio na sala, o silêncio dele mesmo, mediador, e o silêncio do mediando, para que as respostas do mediando sejam pensadas, refletidas, ponderadas, respondidas com calma, com serenidade e que reflitam o real interesse do mediando e que reflitam aquele sentimento mais profundo. Então, muitas vezes, o que se precisa numa mediação não é a fala, não é a resposta, não são as frases uma após a outra, e sim a pausa, o silêncio. E o silêncio é uma técnica usada neste sentido. Então, falamos da normalização, falamos do silêncio, vamos falar de uma técnica chamada troca de papéis. A troca de papéis também é uma técnica lá do Manual de Mediação e Conciliação, uma das 12 técnicas que estão lá no Manual do CNJ. A troca de papéis, pela troca de papéis, o mediador estimula que as partes pensem no enfoque, no pensamento, na reflexão do outro que está ali à sua frente, não com a sua própria visão, o seu próprio enfoque, mas sim com o pensamento do outro. Eu costumo dizer para os alunos, né, que a empatia real, verdadeira, não é somente se colocar no lugar do outro. Às vezes pode até ser um pouco fácil a gente tentar imaginar o que o outro está pensando, colocando-se no lugar do outro, né? E o que o outro está sentindo ou pensando. Mas a gente faz isso às vezes com a nossa visão, com o nosso pensamento. O que é difícil, né? E o que é complexo, e isso sim vale muito mais a pena, é a gente se colocar no lugar do outro com a visão e com o pensamento do outro. Isto é a verdadeira empatia. Né? Vou repetir, a verdadeira empatia é colocar-se no lugar do outro, com a visão do outro, com o pensamento do outro, com o sentimento do outro e não com o nosso, não com os nossos valores, o nosso pensamento, a nossa reflexão. A verdadeira empatia é aquela onde a gente se coloca no lugar do outro com o pensamento do outro, com o entendimento do outro, se coloca no lugar como se o outro estivesse sentindo, pensando e refletindo aquilo tudo. Quando a gente estimula esta técnica, troca de papéis, a gente estimula que as partes criem esta conexão empática, esta verdadeira empatia de se colocar no lugar do outro com o pensamento, o sentimento, a reação e a reflexão
do outro, não a de si próprio, assim a do outro. Então essa troca de papéis, a gente como mediador estimula exatamente isso, estimula que as partes pensem não por si, com seus pensamentos e valores, o que é fácil a gente pensar por si mesmo, né, com o que a gente entende que é correto, que é certo. É mais complexo pensar no outro com o pensamento do outro. E pela troca de papéis, é esse estímulo que o mediador faz no procedimento de mediação, que as partes criem uma conexão de empatia real, enxergando a situação, o conflito, a posição assumida, o interesse assumido pelo outro, colocando-se no lugar do outro, mas com o pensamento e a visão do outro, tá bom? Hoje é só. Mais 3 técnicas aqui para vocês. Voltamos a qualquer momento. Tchau, pessoal. Até mais.